surgiu no Fluminense como um 9 matador, que não demoraria muito para chegar à seleção brasileira. Embora tenha sido atrapalhado por lesões, ele deu a volta por cima, indo para a Europa e voltou ao Brasil para jogar no Flamengo, disputar a posição com Gabigol, um dos maiores ídolos da história recente do rubro-negro. Mas afinal, qual o problema com Pedro? Ele é um injustiçado? Ele tem que sair do Flamengo? Fica tranquilo que a gente vai falar disso. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, galera, que a gente tem um segundo canal que é o Foot Prime International, onde a gente traz todo o paradeiro de jogadores estrangeiros que brilharam na Champions League, Copa do Mundo, além de história de jogadores que ainda estão em atividade na Champions, beleza? Então se você quer ficar ligado por dentro de tudo do futebol internacional, corre lá e se inscreve no nosso segundo canal, o link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Pedro Guilherme Abreu dos Santos, mais conhecido apenas como Pedro, nasceu no Rio de Janeiro em junho de 1997. O centroavante chegou ao Fluminense em 2014 para integrar as categorias de base do clube. Ainda nas categorias de base do Fluminense, o Pedro se sagrou campeão brasileiro sub-20 em 2015. Nesse mesmo ano ele havia sido campeão e artilheiro do torneio de Terborg, realizado na Holanda, e campeão da Specs Cup, realizada na Alemanha. Foi só em 2016 que ele surgiu como principal artilheiro das categorias de base do Brasil ao marcar 32 gols. Estreou em março de 2016 com 19 anos e assumiu a titularidade do Flusão depois da saída do Henrique Dourado. O Pedro arrebentou no Fluminense. Chegou na seleção brasileira, mas uma lesão o afastou dos gramados e acabou adiando por algum tempo os sonhos do jogador. O Fluminense negociou o jovem atacante com a Fiorentina da Itália. Antes de Pedro ir para a Fiorentina, ele já havia sido sondado pelo Flamengo, mas o Fluminense não aceitou negociar o jogador com um rival. Depois do jogador chegar à Fiorentina em setembro de 2019, já 4 meses depois, em janeiro de 2020, o Flamengo conseguiu negociar ele por empréstimo vindo da Fiorentina e depois o comprou em definitivo. O período em Florença foi breve, mas a saudade de casa ou dificuldade extrema para a adaptação ao novo país não foram exatamente as barreiras que fizeram o camisa 21 voltar ao Brasil. Nesse curto período na Itália, Pedro teve que passar por um processo rígido de recondicionamento físico, afinal o cara vinha de uma recuperação de uma grave lesão no joelho que ele tinha sofrido no tempo do Fluminense. No Flamengo, o Pedro recuperou sua melhor forma, mas o esquema do Flamengo, mesmo com diversos treinadores passando por lá, como Domenech, Rogério Ceni, Paulo Souza, agora Renato Gaúcho, não comportavam Gabigol e Pedro no time principal, e o Pedro acabou se tornando um reserva de luxo no Flamengo. Não que isso seja um problema, visto que um time precisa mesmo ter reservas de alta qualidade para disputarem a posição, e claro, quando for necessário utilizar o banco, a qualidade técnica não caia, não é mesmo? Todos os treinadores que passaram pelo rubro-negro defendem que Pedro um dia vai ser o 9 da seleção brasileira, mas continuam deixando ele no banco para o Gabigol jogar. Afinal, o Gabigol não só joga muita bola, mas também é um ídolo e um dos principais personagens desse time do Flamengo. O Pedro viu durante toda a sua passagem a imprensa cobrar dele um posicionamento mais incisivo para cobrar mais tempo de jogo, mais partidas. Bom, enfim, ele viu o Flamengo negar sua ida para as Olimpíadas quando ele foi convocado, e o Flamengo tá certo nesse ponto. Pedro viu o Palmeiras oferecer um caminhão de dinheiro por ele, mas que não era ainda o valor da multa, e por isso o Flamengo, mais uma vez certo, bateu o pé e disse que não. Em nenhum momento Pedro fez biquinho, cara feia, corpo mole ou tentou ganhar qualquer coisa pelos microfones. Segue sendo profissional e trabalhando e cumprindo seu contrato com o Mengão. Nos bastidores, o Flamengo até admite negociar o jogador com algum clube da Europa, mas não com clubes do Brasil. De jeito nenhum o Flamengo quer reforçar nenhum rival. A mãe do Pedro foi vista chorando no Maracanã após o jogo entre Flamengo e Palmeiras. Isso, claro, pelos poucos minutos que o Pedro tem recebido em campo. Pouco utilizada por Paulo Souza, ele tem se mostrado um excelente profissional. Continua apenas fazendo seu trabalho sem causar nenhum tumulto no time, coisa que ex-jogadores e imprensa acham que ele deveria fazer e bater de frente para jogar mais vezes, ou que ele enfim deixe o Flamengo de vez. É um absurdo a imprensa sugerir isso, não é mesmo? Mas e você? O que pensa disso? Acha que o Pedro deveria mesmo se rebelar? Ou que ele deve continuar trabalhando sério e respeitando o Flamengo, que é o time que ele torce desde criança? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo. Quanto a mim, você sabe, fico por aqui e a gente se vê na próxima história ou assunto, e tchau, tchau.